Olá, meus queridos, bora lá para o nosso pão quentinho. Essa é a nossa sala de oração e nós estamos de segunda a sexta postando de manhã às 8 horas da manhã. Compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal também no YouTube. Bom, você já deu alguma vez algum presente para alguém que a pessoa não gostou? Que você ficou com cara de tacho e a pessoa não gostou? Eu lembro de uma vez que eu e o meu marido fomos dar um presente para um sobrinho. Ele era criança e era aniversário dele e nós fizemos uma prestação para pagar em 3 vezes. Nós compramos aquele presente, nós fomos numa animação para a festa de aniversário. Não víamos a hora que ele pegasse aquele presente. E quando nós chegamos, meio assim, surpresa, tá aqui o presente. Quando ele pegou e abriu, maior cara de não sei, maior cara de borocochô, deixou o presente de lado, literalmente, expressamente ali, ele não gostou. Isso já aconteceu algumas vezes ao longo da minha vida, de a pessoa não gostar do presente e deixar evidente ali que não tinha gostado do presente. É muito desagradável. Por que eu estou falando isso hoje? Primeira carta de Pedro diz no capítulo 3, no verso 10, diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes. E aí dá uma lista de coisas que a pessoa deve fazer para ver dias felizes. Amar a vida. E esse texto também se repete no livro de Salmos, capítulo 34. É o mesmo texto que está lá. E por que esse texto eu quero falar para você sobre quem quer amar a vida e o que tem isso a ver com dar presentes? Porque a vida é um dom, a vida é um presente que Deus nos concede. Cada dia que nós despertamos pela manhã, é um privilégio, é um presente que nós temos de estarmos mais um dia vivos para desfrutar da vida. Eu chego aos meus 61 anos e eu encaro isso como um grande presente. Quem já chegou aos 61 anos sabe que isso não foi fácil. Eu passei por poucas e boas, tive meus altos e baixos, tive muitos dias que foram muito difíceis, mas é um presente para mim. E por que eu estou falando isso? Eu quero lembrar de o meu pai. Por exemplo, o meu pai era um tipo do homem que amava a vida de uma forma extraordinária. Eu aprendi com ele desde criança, eu e meus irmãos aprendemos o gosto pela vida. E ele tinha tudo para não querer viver, porque ele nasceu doente, ele tinha reumatismo no sangue e sofria grandemente com essa doença. Depois ele ficou doente do coração, ele ficou cardiopata, ele fez 2 cirurgias no coração, trocou 2 válvulas e ele sofria muito, tomava muita medicação e os médicos eram muito categóricos com ele a respeito de ele ser muito rigoroso com a medicação. Mas ele amava tanto a vida, tanto, que ele era rigoroso com aquilo que os médicos indicavam para ele fazer. É para comer? Eu não gosto, eu vou comer. Mas ele celebrava. Ele era o tipo do homem que celebrava a joaninha, ele celebrava a natureza, ele celebrava a vida. E eu não me recordo de ver o meu pai falando algum mal da vida. E uma frase que ele tinha era: se Deus me der vida e saúde, era uma frase que ele tinha constante na boca. Nós aprendemos, eu, meus irmãos, as pessoas que conviveram com ele, esse amor pela vida, porque isso é um dom. Ele morreu com 61 anos, mas se ele tivesse podido escolher, ele teria vivido muito mais e intensamente. Então ele gostava de se vestir, ele gostava de perfumes, ele gostava de aprender coisas boas, ele gostava da música boa, ele gostava de música clássica, de orquestras, ele era eclético e mesmo tendo estudado só até o 4º ano do primário, ele era autodidata, lia muito, falava muitas palavras em inglês, em francês, era um autodidata. Por que eu estou falando isso, gente? Porque hoje é tão comum nós vermos as pessoas desprezando a vida, desprezando
aquilo que Deus nos deu. Quando eu falei do sobrinho que ganhou o presente e ignorou aquele presente, pensa em Deus te dando a vida e você não celebrando essa vida, você não dando valor, não valorizando, não gostando. Quantas pessoas não podem ver cores? Eu celebro o fato de eu enxergar cores. Eu gosto de andar por aí vendo as cores, a natureza, podendo enxergar, e gosto de andar, porque quantas pessoas não conseguem andar, e mesmo aquelas que não conseguem ter mãos para tocar, não tem o olfato. Eu tenho o olfato perfeito, eu gosto de cheiros, gosto do paladar, eu gosto da minha audição, eu gosto de ouvir coisas boas, mas quem não tem, e eu conheço também pessoas que celebram, por exemplo, Helen Keller, que era cega, surda e muda, e foi uma mulher extraordinária, que amou muito a vida. Então aqui a Bíblia está falando na primeira carta de Pedro, quem quer amar a vida e ver dias felizes. Continua o texto assim: refreie a sua língua do mal e seus lábios não falem engano. Pessoas que estão desprezando a vida agora, com angústia, com ansiedade, com, às vezes, pensamentos de tirar, de dar cabo da vida, de suicídio, às vezes até tentando. Quando esse texto foi escrito, gente, não haviam psicólogos, não haviam psiquiatras, não haviam ansiolíticos. Eu quero falar isso continuamente com você. Não havia esse tipo de recurso da ciência para as pessoas aprenderem a gostar de viver. Não havia isso. E Deus fala assim, olha, cuidado com o que você fala. Refreia a sua língua do mal, presta atenção, dá valor na vida, fala bem dela. Fala bem desse dom, desse presente que você tem, porque não são muitos que têm esse presente. Nós temos visto pessoas que, mesmo usando ansiolíticos, eles vão entrando numa espiral descendente, descendo escadas, descendo para o fundo do poço. E aqui, eu estava pensando hoje no Tim LaHaye, né? Tim e Beverly LaHaye, que eu conheci os livros deles. Eu acho que uns 17 anos, por causa desse negócio de cura interior, e ele fala dos temperamentos, né? Das características diferentes. Tem o melancólico, tem o fleumático, o colérico, o sanguíneo. E aí eu acreditei nisso, sabe? Quando você acredita nisso, e hoje eu sei que a ciência não comprova nenhum desses dados que eles lançaram. E as pessoas ficam, é porque eu sou melancólico, é porque o meu signo é tal, é porque me aconteceu tal coisa quando era criança, é por causa da minha criação, é por causa dos meus pais. Os pecados dos pais não devem manter a minha vida na escravidão da angústia. Aqui o Senhor está dizendo para mim, não está dizendo para minha mãe nem para o meu pai, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a sua língua do mal, que tem a ver com isso também. E aí fala, os seus lábios não falem engano. E aí no verso 11 fala, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-o. Siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor é contra quem faz o mal. Não continue desprezando um presente tão precioso que Deus deu para você. Não continue desejando a morte, ou só falando da morte, ou só falando de cinza, só falando de tristeza, de angústia, de depressão. Celebre. Quero te fazer um convite a celebrar o dom que você recebeu, que é a vida. Celebre. E eu quero orar junto com você que tem aí vivido em angústia, tem vivido em tristeza, teve marcas lá atrás, mas o Senhor fala assim que os pecados dos pais não caiam sobre você. Você não tem que viver do jeito que você vive por causa de erros que os seus pais cometeram. E não é signo nenhum que vai dizer que tipo de pessoa que você é. Aqui a Bíblia está sendo muito clara. Quero convidar você a celebrar a vida e amar a vida. Amar a vida e ver dias felizes. Comece a analisar o que você tem falado. Comece a analisar se você tem amado o dom, o presente que você recebeu. Ou se você é o tipo de pessoa que despreza um dom tão precioso, tão inefável,
que é a vida. E Ele, além de nos dar a vida, Ele nos dá a salvação em Jesus Cristo. E a única coisa que eu tenho que fazer é dizer: eu quero ser salva por Jesus Cristo. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero me arrepender de ter desprezado a minha vida, desprezado esse dom. Eu quero viver e ter dias felizes. Eu quero desfrutar dessa vida. Quero orar por você, para que Deus esteja trazendo você para um novo tempo. Não importa o que aconteceu daqui para trás, não importa os erros que você cometeu e não importa os erros que cometeram contra você. Você pode ser essa pessoa que ama a vida e vê dias felizes. Vou orar junto com você. Pai Celeste, eu quero abençoar cada vida, cada um que está aqui, porque se está ouvindo através desse vídeo, através de um áudio, é porque está vivo. Porque o Senhor tem dado esse presente, tem dado esse dom para essa pessoa. E isso é muito precioso. Então, Deus, que a partir de agora essa pessoa comece a reagir, a refrear a sua língua do mal, a evitar que os seus lábios falem engano, a apartar-se do mal, apartar-se de pessoas que vivem para baixo, que vivem de mal com a vida e façam o bem, busca a paz e siga, porque os seus olhos estão sobre cada um deles, Pai, os seus ouvidos estão atentos à súplica que eles fazem e o Senhor quer abençoá-los. No nome de Jesus, Pai, alcança cada um que tem sido fiel nessa sala de oração, alcança a Lúcia, alcança o Ivo, alcança a Marileide, a Cícera, a Vânia, a Raquel, tantos queridos que têm participado aqui conosco, e se eles precisam de um milagre, que o milagre se realize e que eles venham a desfrutar da glória, da bênção, da beleza que é viver, porque os seus ouvidos estão inclinados para a oração deles, que eles sejam um milagre, que eles vivam um milagre, no nome de Jesus. Então, meu querido, que você comece a ser essa pessoa para quem vale a pena dar presente. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.